Pessoal, boa tarde. Aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente. Vamos aqui retornar ao cálculo. Agora nós vamos fazer o cálculo da espuma. Eu coloquei um vídeo aí, mas eu apaguei porque eu vi que tinha alguns erros. Não eram muitos não, mas eu preferi apagar aí e vou gravar novamente. Vamos lá. Eu estou interpretando o IT25, que eu não acho fácil, como eu falei. Eu acho uma IT um pouco complexa, mas enfim, norma técnica é assim mesmo, né? Poderia ter uma linguagem mais fácil. Bom, nós calculamos o resfriamento, aqui, só passei um traço aqui para não confundir. Agora, eu calculei a bacia de contenção novamente, eu tenho um vídeo a respeito. Então, calculei o volume da base do tanque em questão, que tem essas características, e cheguei a uma base de 49,80. Aí eu somei com o volume do tanque, que é 182,5, mais o volume da base do mesmo tanque, e achei o volume total de 232 metros. Aqui eu calculei, cheguei a... Então eu fiz aqui em escala, desculpa, e afastei 1,5 da parte interna do tanque, e achei os dados 9,5. Multipliquei 9,5 por 9,5, que eu fiz, isolei uma altura H a ser encontrada como uma incógnita, igual ao volume total, 9,5 vezes 9,5 vezes H vezes o volume total, isolo o H, que é a altura, divido pela área, 9,5 por 9,5, achei 2,50. Acrescentei 0,20, que está lá na IT, ela fala que é para movimentação do líquido, então você acrescenta 0,20 na altura da bacia de contenção, então deu 2,70. Aí eu lancei aqui, ó. A bacia de contenção tem esses dados, tá? Volume total, altura 2,70, lado A e o lado B, um quadrado mesmo. Então é o mesmo, são as mesmas dimensões. E aí o volume total, acrescentado aqui o 0,20, então aqui eu acrescentei, então mais 0,20 que está lá na IT, aí ficou de 2,50, passou a 0,20 metros a 2,70. Calculando o volume total atualizado, ficou 243,70 metro cúbico, a capacidade da nossa bacia. E a área da bacia é 9,5 por 9,5. Então esse valor aqui, ó, esse valor é esse aqui, ó, 9,5 por 9,5. São os lados da bacia de contenção. Aí, pessoal, agora entrando no cálculo da espuma, então eu fui lendo, né? Lendo a IT25, aqui tem o cálculo da vazão, né? Aplicação de espuma na bacia de contenção do tanque, né? O cálculo da vazão de água para combate a incêndio, cenário de maior demanda de vazão, deve ser realizado considerando as seguintes situações: aplicação de espuma na bacia de contenção do tanque horizontal em chamas e resfriamento dos tanques horizontais ou verticais. Aqui ele fala da aplicação de bacia no tanque horizontal. O nosso caso é um tanque vertical. Tá? Aplicação, ó. Então nós estaremos aqui, ó. Aplicação de espuma. Essa IT é chata porque você tem que, ela manda de um lugar para o outro. Às vezes é fácil gerar confusão, sabe? Então, se você puder em casa fazer isso na mão aí, conferir, legal. Manda as dúvidas que aí eu vou aqui atrás das respostas, tá? Aplicação de espuma no tanque vertical em chamas e aplicação de espuma em sua bacia de contenção. Então aqui já esclarece um pouco melhor, ó, que eu preciso aplicar espuma no tanque vertical em chamas e aplicar espuma na bacia de contenção. Beleza? Então, no tanque vertical em chamas. Qual que é a área do tanque vertical em chamas? Isso é uma pergunta que eu achei uma resposta aqui
na minha interpretação, e aplicação de espuma em sua bacia de contenção. Duas coisas que você tem que pensar então. Espuma no tanque vertical em chamas, no caso nós só temos um tanque. Se tivesse mais tanques, teria que fazer um estudo de cenário. Você vai para um outro vídeo, um estudo melhor. Mas estamos tratando de um tanque. Então, a aplicação da espuma nesse tanque e espuma na sua bacia de contenção. Então, nós temos que pensar que a espuma tem que ser aplicada aqui, ó, na bacia de contenção. Eu vou deixar assim mesmo, não vou ficar mexendo aqui não, depois a gente arruma isso melhor. Então, essas duas linhas de espuma, uma linha está jogando espuma, aplicando espuma na bacia de contenção, e a outra linha está aplicando espuma no tanque. Além das duas linhas de resfriamento. Por que da espuma? Porque nós estamos lidando com um líquido inflamável. Então é necessário um agente extintor que seja adequado para combater líquidos inflamáveis. No caso, a espuma, porque ela forma uma película de espuma por cima do líquido. Poderia aplicar água pura? Ela pode ser aplicada, mas tem que tomar alguns cuidados. Tá? Não vamos entrar nessa questão agora. No caso, a espuma, que vai formar uma película de espuma por cima, vai gerar um abafamento e também resfriamento. Mas aqui eu quero me ater mais a deduzir o cálculo aqui para vocês. Então, voltando aqui, pessoal, desculpe, onde eu preciso aplicar a espuma? Então, tem que aplicar no tanque. Então, só que aqui ele só fala aqui, ó, aplicação de espuma no tanque vertical em chamas. Cara, aí, lendo aqui lendo a IT, ela tem um roteiro de cálculo que está falando o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar aí na tela. No roteiro de cálculo fala o seguinte, ó, multiplicar a taxa obtida no passo 6 pela área total, pela área de aplicação da espuma para cada caso. Área total do teto do tanque, área da coroa do teto flutuante e a bacia de condição do tanque horizontal. Nosso tanque não é teto flutuante. O tanque de teto flutuante, o nome já diz, o teto do tanque, ele vai, conforme vai diminuindo o volume dentro do tanque, o teto vai descendo junto. Esse é o tal do teto flutuante. Nosso teto é fixo. Então, área total do teto do tanque. É aqui que eu vou calcular a vazão de aplicação da espuma. Tá? A taxa de aplicação é 6,50 litros por minuto por metro quadrado. De onde tirei essa bendita informação? Daqui, ó, da tabela 7.6. Canhões medidores e linhas manuais. Eu tirei daqui, então. Só para você... tá aqui, ó. Então eu tirei daqui, vou fazer de novo, ó. Taxa de aplicação e tempo de espuma para hidrocarbonetos, que é o nosso caso, gasolina, um hidrocarboneto. Então eu escolhi linha manual. Ah, Newton, você poderia ter escolhido canhão medidor? Sim, tranquilamente. Essa é uma decisão do projetista, junto com o cliente, enfim, tá? E não vamos entrar nesse método. Nesse exemplo, eu escolhi uma linha manual. Taxa de aplicação, nessa mesma linha, 6,5 que? Litro por minuto por metro quadrado. Tempo mínimo que eu vou aplicar a espuma. Para o classe 1, 65 minutos. Beleza? Então, voltando lá. Pessoal, desculpa aqui. Tem que ficar mudando de tela. Aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Vou fazer de novo aqui. Então, eu estou aqui. Nessa tabela, eu vou verificar a taxa de aplicação para hidrocarbonetos. Armazenando hidrocarbonetos. Okay. Tipo, eu estou usando o quê? Linhas manuais. Então, eu estou aqui. Estou nessa linha. Taxa de aplicação, 6,5 litro por minuto por metro quadrado. Então, 1 litro por minuto a cada metro quadrado. O tempo mínimo de aplicação, para o classe 1, que é o meu caso, nosso caso, 65 minutos, mais de 1 hora, 1 hora e 5 minutos. Jóia, então voltando lá para o nosso arquivo, CAD, vamos lá. Beleza, 6,5. Só que tem o item aqui, talvez eu não ache agora,
mas não vamos perder tempo aqui, ó. Então, estou nessa tabela aqui. Vou colocar aqui bacia de contenção e espuma. Joia. Então, a área da bacia está aqui, a taxa de aplicação 6,50 litros por minuto. Porém, aqui é o seguinte. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui que eu já fiz aqui. Ó. Então, a vazão para espuma é 6,5 litros a taxa. A taxa de espuma. Então, vou colocar aqui. Taxa espuma 6,5 litros por metro quadrado do teto, vezes o teto. Aí eu acrescento mais 20% que está no item da IT por causa da ação do vento. Quando você estiver aplicando espuma, pode bater um vento. E uma parte da espuma é lançada para fora da área sinistrada. Então ela cai fora da bacia do tanque. Então esse é um fator de segurança. Quando você acrescenta 20% de 6,5, vai dar 7,8. Tá? Então você faz aí, pois tira 20% de 6,5 e depois soma o que você achou. Vai dar 7,8 litros por minuto por metro quadrado. Tá? Então a taxa de aplicação aqui, ó, em vez de 6,50, ela vai aumentar para 7,80 litros por minuto por metro quadrado. Beleza, o tempo de aplicação é de... isso aqui eu vou tirar. O tempo de aplicação é 65 minutos. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar cadê aqui? Volume da base. Vou pegar essa tabela aqui que está melhor. Ó. Então, eu vou pegar a área do teto. Então, a área do teto é essa daqui, ó. Eu lembro que eu vou proteger a área do teto conforme o passo 7 lá de T25. Ó. Multiplicar a taxa obtida no passo 6, tá, pela área de aplicação da espuma. Então, qual é a taxa que eu encontrei? Essa taxa aqui, ó, 7,8. Beleza? Então, vem aqui. Aqui, ó. Taxa, aplicação, espuma, 7,8, que eu acrescentei 20% aqui. Beleza? Então, vou pegar aqui, ó, o teto, 32,20, e vou multiplicar por 7,8, que é a taxa, vezes 33,2. Aí eu vou ter aqui o seguinte. Isso aqui para cá. Então, você multiplicou. O resultado obtido é a vazão mínima de solução para o tanque em chamas. Então, quando eu multiplico isso aqui, eu vou ter uma vazão mínima, então, ó. Vazão mínima da solução para o tanque em chamas. Estão fazendo aqui, ó. Eu apaguei o último vídeo porque eu tinha multiplicado por outra taxa, que ficou um negócio absurdo. Vezes 33,20. 258,90. Vamos colocar aqui 260 litros por minuto. Então, 260. Vamos arredondar. Não faz sentido colocar esses valores muito quebrados aí. Joia. Agora eu tenho, então, estou na tela certa, eu tenho a vazão mínima, agora eu consigo calcular o volume da RTI. Que ela tem que funcionar, tem que ter um tempo mínimo de 65 minutos a essa taxa de aplicação, 6,5 mais 20%. Tempo mínimo 65 minutos, está aqui o tempo mínimo. A essa taxa aqui somada a 20%, que deu 7,8.
Então, voltando lá, na verdade eu abri um... Desculpa aí, pessoal. Eu acho que está tranquilo, né? Então, o tempo mínimo vai ser 65 minutos. A taxa de 6,5 mais 20%, que dá 7,8. Então, o 7,8 eu multipliquei pela área do teto. Tá? Pela área do teto, então. Cadê aqui? Multipliquei pela área do teto. Essa daqui, 3333.22 é a área do teto. Ufa, tá calor, hein? Área do teto. Aí eu multipliquei isso, tive uma vazão mínima 260. Agora, para calcular a reserva de incêndio, eu vou multiplicar 260 por 65 minutos. Então, 260 por 65 minutos, aí você faz aí 65 vezes 260. Vai dar 16.900 litros. 16.900 litros, 17,9 metro cúbico. Esse é o volume da nossa reserva para essa vazão mínima calculada conforme os requisitos da IT, dentro da minha interpretação. Legal. Acabou aqui? Não. Agora, ele fala que você tem que ter, vou botar aqui, esse elemento de aplicação de espuma no tanque vertical. Calculamos lá. Aplicação de espuma no teto. Aí você pergunta, mas por que no teto? Porque a primeira coisa que vai ser destruída, digamos assim, é o teto, porque é o local mais frágil, porque tem uma solda ali. No teto do tanque tem uma solda que se engasta ali com o costado. Então, na maioria dos casos, é ali que você vai perder o teto. Então, eu entendo que por isso se joga, né, se calcula o teto, porque nós vamos aplicar a espuma no tanque sem o teto, para você atingir o líquido inflamável que está lá dentro, certo? Porque enquanto isso não acontecer, nós vamos resfriar com 2 linhas de resfriamento. Vamos resfriar o costado para evitar que o tanque fique sem o seu teto. Bem, se ficar sem o teto, pode vazar líquido, vai ser colhido na bacia de contenção. E aí eu tenho que ter uma linha para combater o incêndio na bacia de contenção. Então, continua aqui. Aí, veja, né, como é que é essa IT aqui. Você tem que ler ela e interpretar, e às vezes dá uma confusão danada. Então, taxa de aplicação que nós vamos aqui agora. Aqui agora, Alisson. Vamos usar a tabela 710. Tempo de aplicação em bacias com tanques verticais. Então tá aqui, ele fala que aqui é o 20% que eu falei. Tá aqui. Não é brincadeira não, pessoal. Tá aqui, Proteção da bacia de contenção de tanques verticais, é o nosso caso. Nosso caso é um tanque vertical. Tanque horizontal, um tanque deitado. Deve ser previsto o uso de espuma através de linhas manuais ou canhões monitores. Nosso caso, estamos usando linhas manuais. Esquece canhão monitor. Para extinção dos focos de incêndio no interior da bacia de contenção. Então agora nós vamos concentrar na bacia de contenção, onde foram armazenados produtos classe 1. 2 ou 3A, caso da gasolina. O número dessas linhas de monitores, considerando a vazão de no mínimo 200 litros por minuto para cada um, obtido por meio da tabela 7.9. E o tempo de aplicação, tabela 7.10. Então, essa tabela 7.9 está aqui, Quantas linhas eu preciso lá? Uma linha. Porque eu tenho um tanque com diâmetro menor que 20 aqui. Tá? Menor que 20. Não é fácil não, pessoal, mas vamos lá. Vamos lá. Eu não vi ninguém ensinando isso ainda, então vamos desbravar aqui.
Quer dizer, deve ter curso, mas eu não conheço nenhum curso. Acho que talvez o professor Sendin deva ter o curso. Número de linhas, número mínimo de linhas manuais, no caso nossas linhas são manuais. Diâmetros do maior tanque, temos um tanque com diâmetro menor que 20, então eu preciso de uma linha. Olha eu de novo aqui, peraí. Aqui, pessoal. Então o que eu fiz aqui? Ó? Tabela 7.9, número de linhas manuais, então. Estou usando linhas manuais. Diâmetro do maior tanque é menor que 20. Número de linhas, então, vai ser uma. Uma linha para combater o incêndio na bacia de contenção. Então, voltando aqui. A bacia de contenção. Então, eu vou ter uma linha que já está desenhada aqui para a bacia de contenção. Com a vazão de, no mínimo, 200 litros por minuto. Tempo mínimo 10 minutos. Então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A área da nossa bacia tá aqui, então, ó. A área da bacia é 90,25. Eu vou precisar de... Ele fala aqui de 200 litros por minuto. Só que aqui... Então, vamos pegar aqui o seguinte. Eu tô lendo ali para lembrar. Vamos pegar essa taxa de aplicação aqui, ó. Só que agora eu vou multiplicar pela área da bacia. Peraí, a taxa de aplicação aqui, ó. Vou pegar a taxa de aplicação de 7,8 e vou multiplicar pela área da bacia. Cadê a área da bacia? Área do costado. A área da bacia está aqui, ó. Volume, área da bacia, 90,25. Então, vou pegar 7,80, que é a taxa de aplicação, vou repetir ela e multiplicar por 90,25. Vamos ver quanto dá. 7,8 vezes 90. 7,8 vezes 90,25. Espera aí, pessoal, tem alguma coisa errada aqui. Ó. 7,8 vezes 90,25. 703,95. Então, vai dar aqui uma vazão mínima, 703, 704, vou colocar aqui. Aí o volume da RTI vem dessa tabela aqui, ó. Tempo mínimo de aplicação, bacias com tanques verticais. Então, estou aqui, o diâmetro menor ou igual a 10,5, tempo mínimo 10 minutos. Então, o que eu faço aqui é o seguinte. Eu vou pegar o volume da RTI, então. Vou pegar essa vazão aqui e multiplicar por 10. Então, vai ficar 10 minutos vezes 704 litros por minuto, certo? Então, isso aqui vai dar igual a 7.004 litros por minuto. 7.040, isso, 7.040 litros.
quase 8 metros cúbicos. Ok, então aqui nós concluímos aqui a espuma. Então o total aqui, ó, depois eu melhoro essa tabela. Total vai ser 7.040 mais 16.900. Vai dar 23.940. 23.940 litros. Essa vai ser o total para RTI espuma. Ok, pessoal. Então é isso aqui. Os cálculos estão coerentes. 23.000 litros para espuma. E aqui 17.000 litros para o resfriamento. Tá, vou concluir aqui. Na próxima aula vamos entrar então calculando. Vamos fazer um isométrico. Tem um isométrico mais ou menos aqui, ó. Então imagine que eu vou continuar esse isométrico aqui, ó. Continuar esse isométrico aqui para chegar até uma bomba de incêndio. Então eu vou continuar ele aqui. Chegar numa bomba principal, uma bomba jockey e uma reserva, onde eu vou somar 23.940 litros para espuma de água e mais 17.000 e alguma coisa para o sistema de resfriamento. Então, nós estamos falando de uns 40.000 litros de água, mais ou menos, 40 metros cúbicos de água. Eu acho que o cálculo está coerente para você manter 4 linhas, 40.000 litros. E aí vou consultar uma tabela de um fabricante, pode ser a KID. Eu não sou patrocinado pela KID, mas se eles quiserem me ajudar. Então eu vou pegar uma tabela da KID e nós vamos fazer um cálculo aqui. Vamos colocar os pontos de equilíbrio e as vazões mínimas, né? Pegar o catálogo do esguicho regulável, pegar o catálogo do esguicho lançador de espuma e o do edutor. Ou nós podemos pegar um esguicho que ele é um esguicho que já vem um edutor junto. Tá? Ele tem um pescador, uma tubulação que você coloca dentro da bombona, e aí por uma diferença de pressão que ocorre aqui, ó, dentro do edutor, a pressão dentro do edutor vai ficar menor que a pressão atmosférica e o LGE vai chegar até o edutor e se misturar com a água. O que acontece com o edutor é o seguinte, aqui, ó, deixa eu tentar fazer aqui rapidamente. Por isso que é bom conhecer um pouco de hidráulica, não precisamos ser os mestres, mas um pouquinho de conhecimento, pessoal, de teoria, nós conseguimos entender alguns fenômenos que acontecem. Isso aqui é o edutor, né? E aí, aqui sai a mangueira, né? Então ele é chamado também de entrelinhas. Você perguntar para um bombeiro aí, o entrelinhas, imediatamente o bombeiro vai saber identificar, entrelinha sim, para fazer uma linha de espuma, porque você coloca entre duas linhas de mangueira. E aí, aqui, ó, nesse espaço ocorre uma redução do diâmetro aqui, tá? E aqui é colocado uma mangueirinha, ó, que vai dentro de uma bombona que tem LGE dentro aqui, ó. Essa mangueirinha, é lógico que ela se comunica com a parte interna aqui do edutor ou entre linhas. Então aí essa mangueirinha vai lá, é um tubinho pescador, fica lá no fundo da bombona de LGE. Então você está chegando aqui uma vazão e uma velocidade aqui numa mangueira de 65 minutos, por exemplo. Quando chega aqui, ocorre uma diminuição. Quando ocorre diminuição, o que acontece com a água? O que acontece com a velocidade? A velocidade aumenta. E o teorema de Bernoulli diz que velocidades maiores, pressões menores.
Aí a pressão aqui, ó, nesse pedaço, vai ficar menor que a pressão atmosférica, o que vai fazer com que o LGE possa vencer essa altura aqui e chegar aqui. Só uma diferença de pressão. A velocidade aumenta bastante aqui, depois ela encontra aqui um diâmetro maior, a velocidade aqui vai diminuir, mas vai estar levando o LGE para cá. Quando chega lá no esguicho lançador de espuma, tem uns furos do esguicho que vai fazer com que ocorra a mistura espuma, água e ar. Aí você vai ter espuma com bolhas. Basicamente é isso que acontece. Tá? E depois nós podemos conversar melhor. Tudo bem, pessoal? É isso aqui que eu tinha para falar. Agora eu vou preparar o cálculo, deduzir o cálculo passo a passo. E vamos em frente. Se você vê algum erro, alguma dúvida, me avisa. Porque, como eu falei, isso aqui não é o dia a dia, enfim. Mas é uma área excelente de ter uma especialização. Eu acredito que tem pouca gente aí que entenda bem dessa área. E precisa praticar e ler a IT 25 e tentar interpretá-la. Eu confesso que não é fácil, mas vai sem desanimar que dá certo. Eu vou disponibilizar esses cálculos aqui para você poder conferir, tá bom? Muito obrigado. E só avisar a pessoa, tem um grupo no WhatsApp, eu vou deixar o endereço aí, o convite. Quem quiser entrar, nós vamos tratar só de proteção contra incêndio e é mais fácil dar um feedback, responder dúvidas, no que me couber. Eu convidei outros amigos, convidei outros engenheiros que também conhecem muito do assunto, muito mais do que eu, aliás, para que nós possamos unir forças e fazer nossa vida mais fácil. Muito obrigado.